Bom dia! Bom dia! Estamos iniciando mais um Fé com Café. Nós estamos trazendo um Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí, você já pensou como que é os mundos superiores? Como que é o corpo? Como que é? Qual que é a leveza? Como que é? Você pode falar, como que é a leveza do anjo? Como que é toda a parte de espiritualidade? Todos que me atendem, que me ajudam. É esse tema que nós vamos ler hoje. Fica ligado aqui. Fazer sentido, gente? Curta, compartilhe, ajuda a chegar para mais gente essa palavra. A gente sempre segue esse modelo. A Gi lê um pedacinho e depois nós vamos comentando, trazendo mais clareza, trazendo mais entendimento para nós, para ajudar no nosso dia, que vocês tenham uma sexta iluminada, de muito amor, de muitas bênçãos, e que lá vem o final de semana. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau da raça selvagem, ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície, e que são o resto do seu mundo primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenção, despende a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvido. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no mundo adulto tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida material e moral são bem outras que as da Terra. A forma do corpo é sempre como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pelo quais os antigos imaginavam os manes dos campos elíseos. Os homens conservam a vontade e os traços de suas migrações passadas, e aparecem aos seus amigos tal como o conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão, que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Vou terminar por aqui hoje, senão vai ficar muito tempo. E amanhã a gente continua por aqui. Então é isso. Essa é a classificação, essa é um pouco a explicação, né? Então, no mundo dos primitivos, predominância é a matéria, é a grosseria dos corpos, né? Enquanto nos mundos mais felizes
não tem tanto esse apego à matéria, então a gente consegue fazer mais coisas. Então, consegue se locomover, muitas vezes pela força do pensamento, consegue se locomover muito mais rápido. Cada mundo mais felizes, né, tem menos doença. Então, o pessoal vive muito mais tempo sem doença. A beleza, porque a beleza, na verdade, ela é um reflexo do que está dentro da gente. Então, como que a pessoa vibra o amor, ela irradia essa beleza, ela irradia esse amor. E aí, quando algum pintor consegue ter a inspiração do alto e consegue ver um ser desse, ele é pintado com aquela auréola. Aquela auréola nada mais é do que toda a luz que aquele espírito tem. Toda aquela luz que ele traz junto com ele. E aí, como que a mente humana, ela não tem explicação, né? Pra gente é só o ser humano, é só a Terra como um mundo e só o ser humano que habita toda essa galáxia. Então a gente não entende, a gente não consegue entender, compreender, não tem a mente para explicar isso. Então, quando alguém viu, foi colocada essa auréola. E aí, assim, saiu as figuras dos anjos, dos arcanjos, que tem aquela aureolinha, né? Então, quando algum irmão feliz vem para nos ajudar, muitas vezes ele traz ainda traços de uma antiga encarnação. Para quê? Para nos ajudar a entender, a se elevar, a evoluir, né? Então é muito difícil, nem sei se é possível. É um ser durante o sono em desprendimento até ir visitar. Acho que ele pode, por convite, visitar algum desses mundos mais felizes. Mas os espíritos mais felizes, eles têm permissão para vir. Para você ver como que o mundo, o planeta Terra, ele é muito grosseiro. Jesus, quando ele foi encarnar na Terra, dizem os livros, né, que ele demorou 1000 anos. 1000 anos, gente. Tem noção do que são 1000 anos? Só para ele conseguir diminuir a luz dele e caber num corpinho infantil e vir para o planeta Terra. De tão elevado que esse ser era e de tão grosseiro que é a crosta terrestre. Ele precisou de 1000 anos para diminuir o padrão dele, para ele conseguir adentrar na camada do planeta Terra. Então, por aí a gente consegue ver a grosseria que ainda é o nosso planeta, né? A camada. Mas Deus, ele não nos desampara. Então, mesmo quando são criados os mundos primitivos, ele sempre manda espíritos abnegados em missão que vão ajudar, em alguns momentos, a evolução do planeta. Então, se a gente pega, nós temos vários avatares em várias épocas da vida nossa que nos ajudou a evoluir, seja em moral, seja em tecnologia, seja em ciência, seja na escrita. Se você pega e tem a oportunidade de ler alguma coisa sobre o Egito, muitas vezes lá você vê uma tecnologia que até hoje não tem. As construções dele, a astronomia dele, a matemática dele, a escrita que eles tinham, a astronomia, a cultura, muitas coisas da medicina que eles tinham naquela época, e hoje ainda a gente não conseguiu chegar nem perto. E por quê? Porque os espíritos que vieram, eles eram espíritos muito mais elevados. Vide a pirâmide. Vide a pirâmide, que até hoje os engenheiros não conseguem entender como que ela foi construída. Naquela época, sem matemática, sem conhecimento, muitas das tecnologias não tinham sido conhecidas ainda, descobertas ainda, e eles tinham o alinhamento dela, o magnetismo dela com o céu, com o sol, com a lua, a cultura da agronomia que eles fizeram, já de acordo com, alinhado tudo com as épocas do ano, com chuva. Há quanto tempo é o Egito? Esse daí é o Egito Antigo, né? Não, sim, mas vai pensar, se tem 2000 anos já existia, pode pôr aí quase 3000 anos, que é onde foi construída a pirâmide. Eles têm a essência de perfume que até hoje,
O nosso perfume não gruda na pele, porque ainda, olha, quando acha uma amostra de perfume deles lá nas pirâmides, ainda tem cheiro. Então, para ver como que o conhecimento deles era maior. Quer terminar o raciocínio? E aí você fala, como? Como? Porque eles não eram desse planeta. Eles vieram para nos ajudar. E quando eles encarnaram já trazendo todo esse conhecimento, toda essa bagagem, dando uma ajuda no avanço do mundo, né, do planeta Terra. E aí eles voltam embora. E aí de vez em quando vem um. E assim, porque Deus, ele não nos abandona nunca. Por mais primitivo que o mundo seja, Deus está lá. Ele sempre coloca no nosso coração um germe, que nos mostra que tem um ser superior, tem algo a mais e tem um lugar para onde a gente vai voltar. Esse desejo que a gente tem no coração, de onde eu vim, para onde eu vou, é sobre isso. É a nossa essência sabendo que um dia todo mundo vai voltar para casa. E a nossa casa é onde? Ao lado de Deus. E tem um caminho. Jesus já trouxe esse caminho há 2000 anos. Na Bíblia ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Você não vai ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que ele deixou o passo a passo, nos ensinando como progredir, como sair desse mundo e ir para mundos mais felizes até a gente conseguir chegar perto da evolução, perto de Deus. Então, continuando, inclusive, que a gente falou ontem, se a gente acredita que a gente está aqui de passagem, que a gente vai voltar para Deus, que a gente vai voltar, a gente sabe que a gente pode ter de 70, 80, 90, 100 anos. O que é esse movimento em torno de... Hoje, aí. O que é esse movimento? Se a gente é eterno, o que é 30, 40, 50, 70 anos aqui? É só um aprendizado. Por que a gente precisa estar aqui? Porque é aqui aonde a gente está vencendo o orgulho, onde a gente está vencendo o orgulho, o medo, a raiva, porque aqui na matéria é tudo grosseiro, a gente sente as coisas e é um desafio, gente, todos os dias. Hoje, por favor. A gente sente todos os dias como que é difícil a gente controlar todos os sentimentos. E aí que está o desafio. E quando a gente traz os mundos elevados, a gente traz como que é o outro lado, a gente já tem uma noção. Como que vai ser o nosso futuro? E mais do que isso, lembra que a gente falou em um dos vídeos também, a transformação que está vivendo o planeta Terra, sendo regeneração. Isso faz tudo parte. A gente deixa de ser matéria grossa, a gente começa a ter uma evolução intelectual, começa a olhar as coisas com mais amor, mais paixão, se pôr no lugar do próximo, entender o que eu posso fazer de diferente. Isso tudo faz parte da evolução. É um caminho sem volta. Quanto mais a gente entende esses sentimentos, quanto mais nós trabalhamos esse sentimento, mais libertador nós ficamos. Nós ficamos mais transparentes, mais leve, mais feliz. Vide quando você está aqui, com a perturbação mental, pensando 1001 coisas, quanto que o seu dia fica pesado. Por quê? Todas as preocupações é a parte material. Quando a gente liberta, não estou dizendo que você não tem que pensar, tem. Só que você liberta, você respira, você deixa cada coisa no seu tempo e você se olha no espelho, se ama, confia em Deus, faz uma oração, o seu dia fica mais leve, você se sente mais feliz. Aquele dia que ia ser pesado, arrastado, como que ele fica? Ele fica mais leve. Então tudo que se trata, continuando o que a Gi já explicou muito bem, se trata desse refinamento. Tudo que a gente vai de direção ao alto, direção a Deus, nosso dia fica mais limpo, fica mais leve. Por quê?
nós somos energia, nós somos o bem, nós somos a essência. E quanto mais a gente se conecta com essa fonte, quanto mais a gente deixa o orgulho, quanto mais nos deixamos a raiva, mais essa conexão divina vem e vem para mudar a nossa vida. E essa explicação, por que vocês acham, às vezes quando vem aqueles quadros lindos, aqueles seres angelicais, é tudo inspiração, é tudo tradução de como é a nossa verdadeira essência. Maria, mas eu não tenho certeza se isso existe ou não. Eu vou só pegar na Bíblia. Quando Jesus encarnou, ele não apareceu? E você quer ter uma outra amostra como que é essa conexão? A gente pega quando a gente dorme. Tem dia, a maioria dos dias, pode ser que a gente não lembre do sonho, mas a gente sempre tem aquele sonho que a gente vai em vários lugares, visita, tal. Gente, a hora que o nosso corpo está dormindo é a hora que o nosso espírito tem a leveza. Mas tem vezes que eu não sonho coisas boas. Aí é igual dizia na Bíblia. Diz quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ou seja, o que está passando na sua cabeça? Quais são as preocupações? Quais são as coisas que você está fazendo? Talvez não seja tão boa, não seja tão ilícita. Aí você vai flutuar nessa onda. Agora, se você está equilibrado, você está vibrando amor, você está sendo realmente quem é para você ser, sem contar a história, a hora que você dorme, eu tenho certeza, não tem espaço para sonhos ruins, não tem espaço para coisas que não seja boa. Mas o sonho, o seu desprender na hora que você dorme, vai de acordo com o que você está fazendo durante o dia. Então é esse o despertar, é esse a leveza, e é esse que ele traz para complementar no Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que isso quer dizer? O objetivo é uma morada só. Só que nós precisamos entender que nós estamos aqui na escola de aprendizado, na escola onde a gente está vivenciando uma coisa mais densa. Por quê? Porque a gente só aprende. Infelizmente, se a gente analisar o nosso dia, a gente aprende mais na dor, a gente cresce mais na dor do que quando está tudo feliz. Porque a dor, você enfiou o dedinho ali na ponta da faca, ali doeu a ponta do dedo, você vai pensar 3 vezes antes de fazer. Agora, se você riu no ar-condicionado, você vai ficar enfiando a pontinha do dedo. Então, vide como que é interessante, como que nós somos ainda perante a Deus, apesar de sermos filhos de Deus, nós temos Deus em nosso corpo, nós somos deuses também, mas nós somos bebezinhos, aonde nós estamos descobrindo ainda como tudo funciona, com todo o mecanismo. E de vez em quando a gente se enche de orgulho, de raiva, de achar eu sou, conheço tudo, sei tudo. E aí que há o perigo. Quer complementar? Que hoje então possamos fazer uma lista dos nossos sentimentos e do que sentimos, o que fazemos durante o nosso dia. E antes de dormir, agradecemos pelas coisas boas. E as coisas não tão legais, os sentimentos não tão legais, aquele momento que você sentiu raiva, aquele momento que você sentiu medo, que amanhã você possa fazer diferente. Esse é um pequeno passo para a gente começar a nos conhecer os sentimentos que nos norteiam no dia a dia e que vão nos ajudar amanhã a sermos melhores do que fomos ontem ou do que fomos hoje. E aí no outro dia a gente faz esse exercício de novo e altera mais algumas coisas e assim a gente vai um pouquinho por dia crescendo, pelo menos controlando os nossos sentimentos. A gente começa a controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E é isso, pessoal. Até amanhã, um bom dia, uma ótima sexta para vocês. Bom dia. Bom dia. Mas antes, lembra, o que eu posso fazer? Uma coisa. Seleciona uma coisa. O que eu posso fazer hoje? Uma coisa diferente. Pro meu final de semana vai ser muito melhor. Então, um bom dia. Fiquem com Deus.
Esquece de compartilhar e dar coração, hein?